Seja bem-vindo à 119ª aula do curso de Limites do canal Passo a Passo. Na aula de hoje, eu irei introduzir o conceito de limites no infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial. Bom, antes de voltar aqui ao tema da aula, vai aqui outro breve recado. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este projeto educacional, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito da tela. Você poderá fazer isso através de qualquer quantia que você quiser. Lembrando que o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito. Mas, novamente, se você quiser fazer qualquer contribuição para esse projeto educacional, você poderá fazer qualquer contribuição financeira através deste QR Code. Voltando para o tema da aula, limites no infinito. Observe. O limite de f de x, que é uma função, quando a sua variável x tender ao mais infinito, será igual a L. Seja f uma função e suponhamos que exista a tal que o intervalo aberto de A até o mais infinito seja um subconjunto do domínio dessa função, ou seja, sejam elementos que fazem parte do domínio dessa função, definimos que o limite da função f de x, quando x tender ao mais infinito, vai ser igual a L, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, ou seja, para todo epsilon positivo, existir um delta maior que zero, portanto, um delta positivo, com delta sendo maior do que A, tal que x será maior do que delta. Então, L menos epsilon será menor que a f de x, que será menor que L mais epsilon. Aí você diz, não entendi nada. Bom, vou lhe explicar. Observe, o que está sendo dito aqui é o seguinte, ó. O limite de uma função cuja sua variável tende ao mais infinito. O que é o mais infinito? É o extremo valor positivo, é o maior valor positivo. Vai ser igual a L, porém esse limite só existirá se e somente se para todo epsilon maior que zero, sendo que epsilon ele é o quê? Ele é um valor que está em y. Existir um delta maior que zero. Delta é um valor que está em x, ou seja, faz parte do domínio da função. Epsilon faz parte da imagem da função. Com delta sendo maior que A, sendo que A ele é um ponto, ele é um valor que existe em x. Tal que x será maior que delta, então o valor do limite da função menos epsilon será menor que f de x, que será menor que L mais epsilon. Observe, no plano cartesiano nós temos a abscissa x e a ordenada y. O maior valor positivo existente tanto em y quanto em x é o infinito positivo. O menor valor existente é o menos infinito. Agora, observe o gráfico desta função. Nós temos aqui delta, temos o gráfico da função, temos o seu limite L e temos o que? Epsilon. Epsilon aqui são valores que se encontram mais ou menos neste espaço aqui, ó. Neste aqui e neste aqui. Então, epsilon seria equivalente a este valor aqui, ó, que se encontra deste ponto até este ponto. Então, aqui neste ponto eu tenho L mais epsilon. Aqui neste ponto inferior aqui em y, na ordenada, eu tenho L menos epsilon, ou seja, menos este espaço aqui. O que diz o texto? O limite da função vai existir se e somente se para todo epsilon maior que zero, ou seja, para todo epsilon
maior que zero, acima de zero, existe o quê? Um delta também maior que zero. Ah, mas este gráfico aqui não está muito claro, essa função aqui, essa curva, não tem uma forma mais fácil, mais simples de explicar isso? Tem, mas antes de fazer isso, eu vou aqui continuar dando a definição. Observe, por quê? Porque eu não tenho apenas o limite no infinito da variável tendendo ao valor extremo positivo, que é o mais infinito. Eu também tenho o valor do limite quando a variável tende ao mínimo valor, ao menor valor possível, que é o quê? O menos infinito. E observe que seja a função f e suponha que exista essa função dentro deste intervalo aberto, que vai de menos infinito até a, sendo que este intervalo faz parte do domínio da função, é um subconjunto dentro do domínio da função. O limite da função, quando x tender ao menos infinito, será igual a L. Observe que este L ele é um valor que se altera. Ele é um correspondente em y para onde o valor da variável da função está tendendo. Portanto, ele pode ser qualquer valor em y. Se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, com menos delta sendo menor que a, tal que x será menor que menos delta, então o limite da função menos epsilon será menor que a função, que por sua vez será menor que o limite mais epsilon. Neste momento você pode pensar, mas tá, entendi mais ou menos. Mas não tem uma forma mais clara ainda? Tem. Observe que os limites que envolvem o infinito podem ser analisados através da aproximação tanto pela direita quanto pela esquerda. Observe o gráfico desta função e vamos analisar agora o limite se aproximando, pela direita. A variável dessa função está tendendo a pela direita. O seu limite será o mais infinito. Observe, se eu me aproximo aqui pela direita, partindo de valores maiores em x até me aproximar do valor de a, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o gráfico da função ele entra em ascendente se eu analiso ele a partir de forma decrescente em x. Que observa aqui, eu estou vindo do valor extremo em x, que seria o que? O mais infinito, que é essa função que o gráfico dela se propaga aqui em x indeterminadamente, ou seja, infinitamente. E eu vou vindo aqui em ordem decrescente, 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 só que quando eu vou me aproximando de a, que é o valor qual o limite de x da variável da função está tendendo, me aproximando pela direita, eu tenho que o seu correspondente em y, ele vai tendendo a quanto? Tende ao mais infinito. Aqui eu tenho o meu delta. Então aquilo que foi dito lá atrás sobre a existência do limite da função, quando a variável tende ao mais infinito, que seria o quê? Esse limite ele existe para todo epsilon maior que zero, sendo que tem que existir um delta maior que zero também, e blá 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 blá. Então aqui você pode ver de forma clara neste gráfico. Eu tenho um delta maior que zero e esse delta é maior do que o valor de A, assim como foi dito no início desta aula. Eu tenho um correspondente aqui, ó. Eu tenho um epsilon igual a zero, igual a zero não, corrigindo, um epsilon maior que zero. Ou seja, o limite dessa função ele existe, sendo que eu tenho aqui um epsilon maior que zero, eu também tenho um delta maior que zero, este delta é maior que A. Agora, analisando aqui um limite de uma função, mas só que desta vez me aproximando de A pela direita, porém com o limite agora tendendo ao menos infinito. Eu vou ter agora um menos epsilon, um valor negativo para epsilon, que será menor do que zero. Eu teria o meu valor a, que é o limite ao qual a função está tendendo, é o limite ao qual a variável da função está tendendo. Eu teria o meu delta, que é maior do que o valor de a. Então, sempre que eu tiver
esse tipo de aproximação, um limite de uma função tendendo ao infinito nesta configuração, eu terei esses valores desta forma. Ou seja, o meu A será menor que o delta. Eu terei um menos epsilon, que irá o quê? Ele existe, sendo que existe também um delta, só que o delta aqui ele será maior do que zero. Agora, quando o limite da função tende a A, e eu vou analisar agora pela esquerda, ou seja, me aproximando aqui ó, de zero a partir de valores crescentes, vindo do extremo negativo, que seria o menos infinito, até zero. Eu tenho este gráfico aqui, eu tenho um delta que agora é menor que o valor de A, que é o valor ao qual a variável da função está tendendo. O limite aqui será o menos infinito, que será o quê? O correspondente em y para o valor ao qual a variável da função está tendendo. E este correspondente ele é inalcançável. Por quê? Porque ele também é um valor que está tendendo. Como assim? Simples. É o valor ao qual está se aproximando. O gráfico da função vai se aproximando em y, à medida que em x se aproxima de a. Agora, o limite também pode ser o quê? O infinito positivo quando você se aproxima de a pela esquerda. Observe que quando você se aproxima de a pela esquerda, que é o caso, é o valor ao qual a variável está tendendo, delta será menor que a. Epsilon aqui, porém, será o quê? Maior do que zero. Sendo aqui que delta também será o quê? Maior do que zero. E o limite da função aqui, ó, ele será o quê? Qual é o correspondente em y que o gráfico da função vai tender, vai se aproximar? Quanto mais em x eu me aproximar aqui, vai ser o quê? O mais infinito. Esta foi a análise do limite bilateral, ou seja, me aproximando do valor qual a variável está tendendo tanto pela esquerda quanto pela direita. Agora, analisando o limite no infinito. Eu tenho aqui essa função, cujo limite dela é o infinito, quando a variável se aproxima de A. Por quê? Porque eu nunca vou chegar a tocar em A. Eu estou me aproximando, eu estou tendendo a A. Só que quanto mais eu me aproximo de A, seja pela esquerda ou pela direita, o gráfico da função entra aqui em uma ascensão e vai ao mais infinito. O mesmo pode ocorrer, só que no sentido oposto em y. Eu posso tender aqui ó, ao menos infinito. Eu espero que você tenha compreendido o que foi exposto aqui nesta aula. Mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.